Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração na nossa leitura diária da revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD. O nosso título, Abraão, desperto, entregou o dízimo. Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20 é o nosso texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O contexto da leitura de hoje aborda um assunto que ao mesmo tempo é fácil de compreender, se torna difícil de aceitar na visão cristã liberalista, que é a abordagem acerca do dízimo. Para a gente entender melhor os versículos que lemos, nós vamos olhar o contexto histórico, onde o costume cultural da época de Abraão era que ao sair alguém para encarar uma batalha contra o inimigo, se percebesse que o seu efetivo de guerreiros fosse pequeno e corresse o risco de perder a luta, recorria a uma autoridade maior que ele para lhe financiar a guerra, inclusive com envio de soldados. No entanto, quando ele voltava vitorioso, tinha por obrigação de tirar o dízimo dos despojos e entregar para quem lhe financiou, o que poderia ser 10% ou outro valor combinado antes com a autoridade financiadora. Agora, atente para o seguinte: no capítulo 14 de Gênesis, Abraão acaba de sair de uma guerra, porque o rei Quedorlaomer, pelo que nós inferimos da história, muito poderoso na região, é o que o contexto nos diz, que as cidades e estados mais próximas pagavam impostos para ele. E 5 cidades, nesta ocasião, incluindo Sodoma, onde morava o sobrinho de Abraão, pagaram impostos por 12 anos, mas se sentiram oprimidos ao ponto de romper as relações comerciais com Quedorlaomer. E ele reagiu rapidamente ao decidir derrotar todas aquelas cidades. Imagina! Nessa, os familiares de Abraão, que estavam em Sodoma, foram levados cativos. Quando Abraão fica sabendo através de um fugitivo de Sodoma, ele não pensa 2 vezes. Reúne os seus 318 guerreiros e parte atrás dos inimigos. Alcança-os próximo a Damasco, ataca-os com a ajuda de Deus e consegue derrotá-los, resgatando Ló, sua família e todos os seus pertences. Abruptamente, a partir do versículo 18, entra no cenário uma figura enigmática, que é o texto que nós acabamos de ler. O nome dele, Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão lhe dá o dízimo dos despojos. Eu quero que você lembre comigo que eu acabei de falar, que eu disse que quando alguém mais poderoso financiava o exército menor, recebia o dízimo dos despojos, lembra? Então, quem era Melquisedeque para receber o dízimo dos despojos de Abraão? Havia ele financiado a guerra para Abraão? A Bíblia diz que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, certo? Então, para encurtar a história, ele representava o próprio Cristo. Ou seja, o seu sacerdócio, que não tinha início de dias e nem fim de dias, apontava para o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo de número 1, nos diz: Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este estava voltando, depois de ter matado os reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão deu a 10ª parte de tudo que possuía. Melquisedeque era rei de justiça, pois esse era o significado do seu nome. Ele também era rei de paz, uma vez que era rei de Salém, e Salém quer dizer paz. Não se conhece seu pai nem sua mãe, nem tampouco qualquer um dos seus antepassados. Não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Ele é como filho de Deus e permanece como sacerdote para sempre. É o texto de Hebreus que acabamos de ler. Não vamos falar aqui, nos aprofundar sobre os significados de Salém ou do seu próprio nome, mas vamos atentar para um detalhe. Quando Abraão dá o dízimo, ele está reconhecendo Melquisedeque como representante de Deus. E com esta atitude ele reconhece o próprio Deus como financiador da sua guerra. Logo, ele faz entender que não foram os 318 homens dele que ganharam a batalha com as suas habilidades, mas foi Deus quem os deu a vitória sobre os seus inimigos. É maravilhoso isso, não é? Aqui está a resposta para os cristãos liberais do século XXI, que afirmam que o dízimo é da lei e por isso no Novo Testamento não se deve entregá-lo.
Quanta ignorância bíblica e histórica. Pergunto para você que não é dizimista ainda: quem financia as tuas batalhas diárias, hein? Quem te dá saúde todos os dias para sair trabalhar? Quem cuida do teu sono enquanto você dorme? Quem te livra de perigos e acidentes que jamais passaram pela tua imaginação? Quem não deixa faltar comida em tua mesa, provendo dinheiro para suprir as tuas necessidades? Se você me responder que é Deus, eu acredito. Mas se é Deus quem está te financiando, ou seja, cuidando de você, provendo para você, por que você não está sendo fiel com os dízimos a Ele? Quando Abraão entregou os dízimos, sabe o que aconteceu? O texto nos diz que ele foi abençoado por Melquisedeque e, consequentemente, por Deus. Muitos estão deixando de ser mais abençoados por Deus ainda, por serem desobedientes, por serem ingratos. Querem receber de Deus, no entanto, não têm a coragem de tirar uma quantidade mínima para agradecê-lo, principalmente quando se fala em dinheiro. E antes que você me diga, o povo não trazia dinheiro, e sim mantimentos, eu quero te lembrar que 99% dos que não entregam os dízimos na casa de Deus hoje também não são fiéis com as ofertas, e nem com assistência social, e nem com outros tipos de ofertas. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então vamos obedecer a Bíblia por completo? Vamos obedecer ela na sua totalidade? Não apenas nas partes que não falam em dinheiro, mas também nas que falam nos dízimos e nas ofertas? Vamos melhorar a partir de hoje? Deixa que esta palavra continue falando no seu coração na continuação deste dia. Eu quero orar com você. Grandioso Pai, nesta hora, eu apresento teu filho, a tua filha em tuas mãos. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor nos fez, por mais uma semana que nós iniciamos ontem meditando na tua palavra. Eu quero, Senhor, pedir graça para esta família, para este homem, para esta mulher, para que possa ser fiel a Ti nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições. Entendendo que se nós temos na nossa despensa, se nós temos na nossa mesa, se nós temos saúde, se nós temos o que nós precisamos, é porque o Senhor de alguma forma nos financiou isso, usando o nosso trabalho, usando as pessoas à nossa volta, mas é o Senhor quem está nos providenciando. Pai, que o Senhor possa dar-lhe um coração grato, abrir a sua mente, a sua inteligência espiritual, para que possa ser ainda muito mais abençoado e abençoada por Ti. No nome de Jesus eu peço estas bênçãos e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Amanhã nós voltaremos com a leitura diária, se o Senhor nos permitir. Fique com Deus e um grande abraço. Melodia que traz calma, Jesus pra mim é